Amém. Eu queria compartilhar com os irmãos algo que Deus tem falado primeiramente comigo. Creio que a gente não pode fugir disso, né? Deus tem que falar primeiro com a gente. Tem que servir de vida para nós primeiro, para depois a gente compartilhar com os irmãos. E eu vou falar um pouquinho sobre a vida de um homem que é conhecido na Bíblia. Eu acho que depois de Jesus é o nome mais falado na Bíblia, que é Davi. E Deus tem ministrado há muito tempo na minha vida através da vida de Davi, mas ultimamente tem sido forte demais. Eu tinha até preparado outra palavra, mas aí Deus veio e o Espírito Santo veio e ficou aquilo latente no meu coração de compartilhar sobre isso. Eu tive que refazer o esboço todinho, mas eu creio que Deus vai falar com os irmãos em nome de Jesus, como tem falado comigo. Amém? Eu até compartilhei com o pastor que ficou meio difícil para mim definir um nome, um título, na verdade, né, para essa mensagem. Mas pensando um pouquinho e enquanto estava caminhando para cá e depois do louvor, eu acredito que o título mais coerente que eu daria, né? Se vocês tiverem um melhor, eu aceito. Mas seria não desista no processo. Amém? Eu creio que os irmãos sabem que Deus, Ele é um Deus que trabalha com processos na nossa vida. Não é diferente comigo, não é diferente com você. É diferente como vai ser o processo, mas que Ele vai ter um processo na minha vida, na sua vida, isso com certeza, que Ele é um Deus de princípios. E com Davi não foi diferente. Eu acho que a maioria conhece a história de Davi. Os que não conhecem toda a história, conhecem o Davi matador de gigante, né? Aquele menino que matou um gigante, que foi valente e matou um gigante no nome do Senhor dos Exércitos. Mas essa é a história bonita, né, de Davi. A parte que é meio feia, a galera meio que esquece, né, das coisas erradas que ele fez. E eu poderia falar de processo de Deus na vida de vários homens na Bíblia. Poderia ter falado de José, naquele processo todo de ser vendido como escravo. E Deus transformou aquela maldição em bênção. E ele foi bênção para que o povo de Israel fosse futuramente para o Egito e sobrevivesse àquele período de fome. E depois fosse liberto. Poderia falar de Moisés também, nos processos de 40 anos que ele viveu, né? No deserto, na libertação do povo. Só que eu resolvi falar sobre Davi porque eu me identifico com ele, no sentido de que José foi um homem reto. Se você for ler a história de José, ele fugia do pecado. Ele era um homem que fugia literalmente do pecado. Quando a mulher de Potifar tentou ele fugiu do pecado. A estratégia de José, eu costumo dizer que é a estratégia de José, né? Corre porque o pecado bate na porta aí, meu irmão. Mas poderia falar de Moisés, profeta de Deus, e homem usado que andava com Deus, era amigo de Deus. Mas eu resolvi falar de Davi. E resolvi falar não só da parte bonita da história. Davi matou o gigante, sim. A gente poderia abrir lá em 1 Samuel. Na verdade, eu queria abrir em 1 Samuel com vocês. No capítulo 16. E eu quero ler só o versículo 10 e o 13. Isso, 1 Samuel, capítulo 16, no versículo 10 e 13. Que diz assim, vocês acharam aí? Amém. Versículo 10 até o 13. Diz assim: assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse
a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou, pois, o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém? Esse é o momento em que Samuel é mandado para ungir um dos filhos de Jessé. Deus deu a direção, Samuel obedeceu como bom profeta, como costuma fazer, né? Deus dá a direção, o profeta vai cumprir aquilo que Deus pediu. Isso depois de um processo que Saul passou com Samuel. Ele acabou oferecendo holocausto antes do profeta chegar, e Deus não se agradou daquilo. E Deus abriu mão de Saul. Ele não é mais o meu ungido. Então vai e unge um dos filhos de Jessé. Ele direcionou Samuel. E aí eu vou apenas citar alguns versículos, mas se vocês quiserem abrir aí, em 1 Samuel 17:45, aqui ele foi ungido, no capítulo 16. No capítulo 17, lógico, antes disso, Davi foi ungido, e um pouquinho mais na frente no capítulo, ele foi chamado para servir na corte de Saul, porque a partir do momento que o Espírito se apossou de Davi, um Espírito da parte de Deus, como diz a palavra, se vocês lerem um capítulo, são muitos versículos, então eu não vou ler todos, mas um Espírito da parte de Deus, ele começou a perturbar, digamos assim, Saul, e ele tinha acessos, né, de fúria, e não conseguia dormir, enfim. E Davi foi reconhecido por pessoas que serviam a ele na corte como um homem que era cheio do Espírito, valente, guerreiro, inclusive, escrito aqui, e que tocava harpa muito bem. Ele era um músico, um exímio músico. E em 1 Samuel 17:45, que eu pedi para vocês abrirem aí, é a história conhecida. Essa é também, lógico, da unção dele, mas é a história mais bonita, digamos assim, que a gente ouve aí nas palestras motivacionais e outros tipos, e enfim. Fala assim o versículo 45: Davi, porém, disse ao filisteu, isso depois dele ter chego ali com seus irmãos para literalmente entregar marmita, né? Foi levar comida para os irmãos dele lá, mas foi mais valente que todo o exército que estava ali reunido, em nome do Senhor. E ele disse assim ao filisteu, Davi disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. No 46 ele diz: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amém? Como eu disse algumas vezes já, não quero ser repetitivo, essa é a história que todos conhecem de Davi, e essa é a parte bela da história. Davi derrota Golias, começa a servir no reino, e ele é reconhecido por todos. As pessoas olham e veem que Deus é com ele, inclusive Saul. E a partir do capítulo 18, que vocês não precisam abrir, mas é a continuidade da história aqui de Davi em 1 Samuel, começa o ciúme de Saul e as tentativas dele de matar Davi. Em paralelo a todas essas tentativas de Saul em matar Davi, Davi ganha, na minha interpretação, eu gosto de pensar assim, ele ganhou 2 presentes. Ele conheceu Jonatas e ganhou seu melhor amigo. Jonatas amou Davi verdadeiramente, assim como Davi amou a Jonatas.
E ele ganhou Mical, que era filha de Saul. Inclusive esse era um dos prêmios para quem derrotasse o gigante. Era riquezas, a sua família ia ser isenta de impostos. E a filha de Saul, sendo que ela é a segunda filha, ele escolheu ela, literalmente. Ela amava Davi. E em 1 Samuel 18, do capítulo 18 até o capítulo 20, é Saul tentando matar Davi. Nesse processo ele é protegido por Jonatas, ele é protegido por Mical, ele é protegido por Samuel também. E depois de cerca de 6 tentativas, se vocês forem numerando as tentativas aí de quantas vezes Saul tentou matar ele, foram em torno de 6 tentativas. Só nesse processo ele foge, ele decide fugir. Chegou com os mais achegados dele e decidiu fugir. Só que ele não podia fugir para a casa dele, meus irmãos. Ele não podia voltar para a terra dele, porque ele ia colocar a família dele em risco, os pais dele, os familiares dele, os irmãos em risco. Então ele decidiu fugir. E aí eu quero que vocês abram em 1 Samuel, no capítulo 21, do versículo 1 ao 9. E aí é a parte da história de Davi com a qual eu gosto de me comparar, no sentido de que sou falho, de que somos falhos. Davi, ele foi sim um homem ungido de Deus, ele matou um gigante em nome do Senhor. Ele não, como ele disse, né, que ele não vinha, o gigante vinha com ele com armas e escudo e lança, e ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Ele nem falou em armas, que ele tinha armas para lutar contra Golias. Ele simplesmente disse que foi em nome do Senhor dos Exércitos, que o Senhor ia entregar o gigante nas mãos dele. E essa primeira parte que eu falei para vocês é o Davi ungido. Eu até marquei aqui a primeira parte: Davi, ungido matador de gigantes. Ele foi ungido e foi um matador de gigantes. Que história sensacional, né? Que história bonita, né? Só que a partir do capítulo 18 ao 20, e em 1 Samuel 21, do 1 a 9, quando ele foge, eu marquei aqui como a segunda parte, Davi perde o foco em Deus. Ele literalmente perdeu o foco. No capítulo 21, do versículo 1 ao 9, 1 Samuel 21, do versículo 1 ao 9, eu não vou estar lendo, quer dizer, eu vou dar uma verificada aqui. Não vou ler, mas vocês podem anotar ou marcar para dar uma lida em casa. É uma história conhecida também. É quando Davi foge para Nob e ele vai ao encontro do sacerdote Aimeleque. Acho que vocês lembram dessa história, da história dos pães da proposição, né? Que era os pães santos, né? Que eram santificados, né? E só quem poderia comer era os sacerdotes. E meu amigo, é aí que começa a desandar tudo. Eu costumo dizer que nós não somos diferentes nesse sentido. A gente tenta fazer as coisas, quando a gente perde o foco em Deus, a gente tenta fazer as coisas do nosso jeito. Não tem jeito. E quando o pastor estava orando hoje no louvor, e que ele falou sobre que Deus não permitisse que a gente fizesse as coisas da nossa forma, mas da forma dele. Eu lembrei disso. Eu lembrei do que aconteceu nessa passagem. Davi, ele foi ao encontro do sacerdote, cara. E o que ele fez, meus irmãos? Ele mentiu. E não satisfeito em mentir uma vez, ele mentiu 2. Por isso eu digo, ele perdeu o foco em Deus. Ele olhou para Saul perseguindo ele. Ele não olhou para Deus, para o Deus dos exércitos, que entregou o gigante nas mãos dele. Ele olhou para Saul e ele perdeu o foco. E o que ele fez? Se vocês lerem o capítulo e os versículos, eles são bem extensos, mas resumindo, ele simplesmente chegou para o sacerdote e disse que ele estava em uma missão secreta em nome de Saul, e por isso ele não levou nada, e ele sentia fome e precisava se alimentar, e pediu os pães da proposição. E Aimeleque, como um bom sacerdote,
Inclusive tem até uns estudos paralelos relacionando isso à igreja, que é lugar de refúgio. Então Ahimelech chegou e entregou os pães para ele. E a gente tem um vislumbre da graça de Deus aqui também, né? Foi pela misericórdia também. E ele comeu dos pães, mas mentiu para isso. Não satisfeito com além de ter mentido para o sacerdote de que ele estava ali em uma missão, ele chegou para o sacerdote, e falou que ele não trouxe nenhuma lança, nenhuma arma com ele, porque ele saiu com pressa. E perguntou para o sacerdote se ele não tinha nenhuma arma que pudesse dar para ele. E aí o sacerdote fala para ele: olha, Davi, a única arma que a gente tem aqui é a espada de Golias, que era quase como um souvenir lá, né? Que era a lembrança de que ele matou o gigante. E ela estava nesse templo, em Nob. E Davi ainda fala assim: não existe arma melhor. Ele pega e sai. E aí começa a desandar, meus irmãos. Ele mente. E é aí que eu me identifico. É aí que eu não escolhi a história de José, nem a história de Moisés. Eu escolhi a de Davi. Porque, cara, Davi é citado como um homem segundo o coração de Deus na Bíblia. Ele é a descendência de onde Jesus veio. Ele é um homem que Deus tem uma aliança com ele. Uma aliança eterna com ele. E a gente não entende, um cara mentiroso. A gente só costuma falar do Davi que matou o gigante. Não costuma falar do Davi que mentiu para o profeta. E nem que se aproveitou dessa situação para pegar os pães da proposição ali. E em 1 Samuel 21, do 10 ao 15, também não vou pedir que vocês abram. Eu só estou dando as referências. Eu vou me reter em poucos versículos, para que não fique muita leitura e fique muito cansativo. Mas em 1 Samuel 21, do 10 ao 15, ele simplesmente pega a espada de Golias e ele foge para Gate. Se vocês não sabem onde é Gate, Gate é um território filisteu, que era o reino de um rei chamado Aquish. Ele simplesmente foge para o inimigo, sendo que ele derrotou um inimigo filisteu. E ele foge para junto desses inimigos, no intuito de buscar refúgio, com medo de Saul. Mais uma vez, o foco dele não estava em Deus, o foco dele estava em Saul, estava em fugir de Saul. Ele foge para esse rei Aquish, o rei o recebe, e ele foge sozinho. Isso é um detalhe importante, ele foge sozinho. E quando ele foge e chega lá, o povo reconhece ele, os filisteus reconhecem ele. Esse não é Saul, esse não é Davi, perdão, esse não é Davi, que foi ungido rei, que matou, que o povo cantava, né? Inclusive foi um dos motivos que Saul teve ciúme dele, que as mulheres cantavam que Saul matou milhares e Davi matou centenas de milhares, né? Dezenas de milhares. E esse povo que recebeu ele ali fala a mesma coisa. Esse não é Davi que as mulheres cantavam, que ele matou tantos filisteus aí? O que ele está fazendo aqui? E quando ele percebeu isso, e que ele percebeu que ele não tinha ali um olhar bom daquele povo em relação a ele, o que era meio óbvio, né? Mas como ele estava sem foco, ele focou em Saul, em fugir de quem perseguia ele, e não focou em Deus. Ele ficou com medo. E nesse processo de medo, me digam aí, o que vocês acham que ele fez de novo? Ele mentiu outra vez. Ele se fingiu de louco, cara. Já pensou que é um cara que foi ungido pelo Senhor, que tinha uma promessa de ser um rei de Israel, fugir pro povo pro povo que enviou o inimigo dele, que enviou um gigante, que fez o nome dele célebre, porque ele foi em nome do Senhor. E isso é muito importante, porque ele foi em nome do Senhor. A glória não era para Davi, era para o Senhor. E ele deixa bem claro isso quando ele fala em nome do Senhor dos Exércitos. Mas um cara que fez tudo isso vai para a terra do inimigo, que ele ficou conhecido, e se finge de louco, inventa uma história de que ele é louco. E a palavra diz, se vocês lerem aqui, do capítulo 10 ao 15 de 1 Samuel 21, que ele agindo como louco, ele espumava pela barba, porque para o povo filisteu, é uma curiosidade isso, se vocês forem pesquisar, para eles isso era como se fosse uma possessão, a pessoa que espumava de loucura.
era quase que, ele fingiu quase que epilepsia, que é quando a pessoa espuma pela boca, né? E para eles isso era um sinal de maldição, era um sinal de... E aí o que ele fez? Ele fez isso justamente sabendo que eles... ele é louco, deixa ele aí. E ele mentiu para fugir, de novo. Então, cara, pela terceira vez Davi mentiu, porque ele manteve o foco dele em Deus. Não manteve o foco dele em Deus, manteve o foco dele em Saul. E meus irmãos, quantas vezes a gente não mente aí? Conta uma mentirinha aí que a gente acha que não vai fazer mal pra ninguém, ou dá aquela velha desculpa aí pros irmãos: vou ver, aquela velha conversa, né? Bora vamos marcar uma oração em tal lugar e tal. Não, vou ver, irmão, talvez eu esteja lá. Sempre dá aquela desculpa, meio que dizendo que vai, mas não vai. É mentira, meu irmão. Sinto muito lhe dizer, mas isso é mentira. E muitas vezes, cara, quando a gente perde o foco em Deus, a gente mente, não só para as outras pessoas, mas para a gente mesmo. Principalmente nós que conhecemos a palavra, e o pouco que conhecemos, né, da palavra. E perder o foco em Deus, meu irmão, é sinal de desespero. Sendo que quando a gente entra nesse momento de desespero, a primeira coisa que a gente devia fazer é buscar o Senhor. E aí, em 1 Samuel 22, mais à frente também, eu nomeei aqui. Vocês vão lembrar também dessa parte da história. Quem conhece, quem leu toda a história, logicamente, né? Quem não leu, leia, porque você vai ser edificado. Se trata da caverna de Adulão. Quando Davi, eu coloquei aqui: na caverna Davi reencontra refúgio em Deus. Fugiu e voltou. Esse território, eu estava pesquisando um pouquinho. Esse território onde estava a caverna de Adulão, ele é próximo de onde Davi estava, de Gate, e próximo do terreno de Israel também. Então ele ficava entre esses dois lugares. Então ele fugiu e voltou para um terreno, digamos que neutro, né? Entre um povo e outro, para fugir de Saul. E nesse momento, meu irmão, é a parte em que Davi vai para a caverna, e quando ele vai para lá, as pessoas ficam sabendo, inclusive seus familiares, a casa de seu pai, e eles vão ao encontro dele. E junto dele, meu amigo, vai uma galera aí que não é muito legal, não. A palavra diz que vai um exército de endividados, amargurados de espírito, desajustados, e se juntam a ele na caverna. Aí tu imagina, um cara que já mentiu 3 vezes, tá fugindo de Saul, perdeu o foco em Deus, foge para uma caverna se fingindo de louco, e aí vai um monte de cara com a vida toda errada para junto dele. Só que a palavra diz, na verdade isso é uma curiosidade que eu pesquisei durante eu estar durante eu estar lendo a palavra, meditando. Se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês aí, só por questão de curiosidade mesmo, em Salmo 57, no versículo 1, não sei nem se eu marquei aqui, mas eu acho que não. Salmo 57. Amém? Diz assim, algumas Bíblias ela tem em cima, em negrito, né? O que é como se fosse uma prévia ou um anúncio daquilo que está sendo. Outras não tem. Isso mesmo, Cauê. Diz assim: ao mestre de canto segundo a melodia, não destruas hino de Davi quando fugia de Saul na caverna. E é exatamente nesse período que ele foi para a caverna de Adulão. E por que eu coloquei na caverna Davi reencontra refúgio em Deus? Porque se vocês se recordam, antes dele ser ungido, Davi ele era pastor. E ele vivia, a palavra diz também em Salmos e em 1 Samuel também, que ele
estava atrás das malhadas e cuidava das ovelhas. E ele foi encontrado lá por Deus, atrás das malhadas. E Davi, meus irmãos, creio que nesses momentos de solidão que os pastores vivem, porque se você pesquisar um pouquinho, os pastores de ovelhas ficam só com as ovelhas, muito tempo, quando estão apacentando. E eu creio que nesses momentos, eram os momentos que ele mais escrevia canções, eu creio no meu coração. Inclusive tem um livro que eu aconselho quem não leu, ler, se chama Perfil de Três Reis, que é um livro muito bom, que fala sobre Davi, sobre Saul, Davi e Absalão. Ele faz um paralelo entre os três, sobre como foram o reinado deles. E ele fala inclusive sobre isso, que ele meio que, parafraseando, né? Ele meio que dá a entender que durante esses períodos de solidão, foi quando Davi escreveu os melhores salmos da vida dele, no momento de solidão, em que ele era esquecido. E eu botei que Davi reencontra o refúgio em Deus por causa disso. Foi nesse momento que ele foi para a caverna de Adulão que ele escreveu o Salmo 57. Está escrito aqui, hino de Davi quando fugia de Saul na caverna. E o versículo 1 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. E foi ali que eu até escrevi aqui, foi ali que Davi voltou a ser o pastor, um menino pastor que foi ungido. Ele de novo se reencontrou e entregou o caminho dele. E aí voltou o foco dele ao Senhor. Amém? E como todos nós, como costuma acontecer com todos nós, em momentos de angústia, em momentos de desespero, a gente acaba cometendo erros novamente. E por incrível que pareça, meus irmãos, nos capítulos seguintes, Davi, depois que ele já está com esse exército de homens que seguindo ele, e esses homens seguiram ele justamente por isso. Eles viam ele como uma referência, pelo fato de ter sido ungido, lógico, também, mas pelo fato dele estar fugindo de Saul e dele se encontrar nesse momento de estar desajustado também, de ter perdido o foco. E se reencontrou com Deus, e esses homens viram e começaram a seguir a Davi. Nos capítulos seguintes, eu nem coloquei aqui as referências, mas até o final de 1 Samuel, o que acontece? Davi comete a mesma coisa que cometeu nos capítulos anteriores. Ele se junta novamente ao rei Aquis, aquele rei filisteu. Só que dessa vez, ele estava com um exército de homens com ele. E ele se juntou com esse rei. Só que isso foi um erro, né, meus irmãos? Porque mais uma vez ele perdeu o foco momentaneamente, diferente da outra vez que ele mentiu várias vezes e persistiu nesse erro. Ele errou dessa vez. E Provérbios 14, no versículo 12, fala que há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. E eu creio que isso foi o que aconteceu aqui. Só que Davi percebeu a tempo. E não é diferente com a gente. Às vezes a gente acha que está fazendo uma coisa correta aos nossos olhos, mas isso é caminho de morte muitas vezes. E com Davi não foi diferente. Então, o que acontece? A palavra diz que Davi derrota os Gesuritas, os Gersitas e os Amalequitas. Isso junto com esse rei, Aquis, porque esse povo guerreava entre eles. E enquanto isso, quando ele volta para o acampamento, os Amalequitas levaram as esposas, levaram tudo do acampamento de Davi. E aí acontece aquela história que a gente já conhece. Davi vai atrás dos Amalequitas, e aí ele deixa 200 soldados para segurar as bagagens e vai com o restante dos soldados para recuperar as esposas e tudo mais, e as histórias que a gente já conhece. E nesse processo de guerra contra os filisteus, Saul e Jonatas acabam morrendo na guerra. E aí Davi estava nesse processo aí complicado de guerra e guerreando contra outra galera, desculpa o termo, outra galera, enquanto Saul lutava contra os filisteus, e Saul acabou morto, Jonatas também.
E eu entendo que, sabe, isso foi... Quando eu leio isso, eu sinto meio que um peso no coração por Jonatas, porque ele era amigo de Davi, ele amava Davi, ajudava Davi, entregou a capa dele para ele quando Davi derrotou o gigante. Sinal de afeição, reconhecimento de que Davi era ungido e que Deus era com ele, sabe? Mas eu creio que isso aqui foi uma provisão de Deus também, para que não houvesse, de certa forma, rebelião do povo, tentando, sei lá, de repente ungir Jonatas, se só Saul morresse, entendeu? Mas Davi cometeu esse erro, mas nesse processo ele voltou atrás e se voltou contra os filisteus depois. Isso já é em 2 Samuel. E aqui acontece um outro processo. Vocês lembram que eu falei para vocês que lá em 1 Samuel, no capítulo 16, Davi foi ungido rei por Samuel, foi reconhecido, derramou óleo sobre a cabeça dele. E em 2 Samuel 2, no versículo 4, vocês podem abrir aí. É só um versículo, aí fica mais viável. No versículo 4. Amém? Eu vou lendo aqui que o nosso tempo está adiantado. Diz assim: Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi rei sobre a casa de Judá, e informaram Davi que os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram Saul. Eu fico mais com a parte A do versículo, né? Que fala que ele foi ungido sobre a casa de Judá. Amém? E por que eu grifei essa parte? Por que eu achei interessante essa parte do versículo? Se vocês lerem em 2 Samuel, um pouco mais na frente, no versículo 5, do capítulo 3 e 4, vocês não precisam abrir, Davi é ungido de novo. Essa unção que eu falei para vocês é a segunda que ele recebe. E em 2 Samuel 5, 3 e 4, ele é ungido rei de toda Israel. E se vocês lerem e procurarem as entrelinhas aqui de um estudo sobre a vida de Davi, ele foi o rei que unificou as 12 tribos sobre a autoridade dele. Ele foi o primeiro. Quer dizer, no estudo que eu fiz fala que ele foi o único, né? Que unificou as tribos, mas eu creio que foi o primeiro, né? E o que é interessante de tudo isso? Para mim, nesse processo, Davi teve 3 unções como rei. Só que nesse processo, meu irmão, se você for parar para analisar, é estimado que Davi recebeu a primeira unção dele com cerca de 14, ele tinha 14, 15 anos de idade, quando ele foi ungido a primeira vez. E vocês chutam aí, quanto tempo levou para que ele se tornasse rei? Alguém chuta aí quanto tempo levou nesse processo? Numa faixa de 15 a 16 anos, para que ele se tornasse rei. E por que eu coloquei no título falando sobre processo? Justamente por isso. Às vezes, meus irmãos, a gente quer que as coisas de Deus sejam rápidas na nossa vida. Deus me prometeu algo e Ele vai cumprir, e vai ser agora. E nesse processo a gente desanima, a gente perde o foco, porque a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito, e as coisas não são do nosso jeito. E por que escolhi a vida de Davi? Porque ele simplesmente era uma pessoa comum, como a gente. Lógico, comum, entre aspas. Ele foi separado, ele foi ungido. O Espírito de Deus estava sobre ele. No Antigo Testamento isso era algo muito específico. O Espírito de Deus vinha sobre uma pessoa. Ele não é como é hoje pra gente, né? Permanente nas nossas vidas. Então, meus irmãos, Davi reinou, a palavra diz aqui, em 2 Samuel 5, 3 e 4. Eu vou ler aqui, vocês não precisam abrir. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. E ele reinou 40 anos. Ou seja, 40 anos de reinado, mas esses 30 anos dele aí, ele reinou até os 70. Nesse processo, meus irmãos, como eu falei para vocês, concluindo já, não me estendendo muito,
até porque a intenção não era se estender muito mesmo. O que a gente aprende com essa história? A gente não tem que colocar o nosso Saul, o nosso foco no nosso Saul. A gente não tem que colocar o nosso foco nos filisteus. A gente não tem que colocar o nosso foco naqueles que não somam, naqueles que não acrescentam para a nossa vida. Para quem não tem uma palavra de estímulo, sabe? A gente passa por processos. Deus, ele trabalha com processos, como ele trabalhou na vida de José, como ele trabalhou na vida de Moisés, como ele trabalhou na vida de Jó, que também foi outro processo. Mas que ele trabalhou na vida desse homem, que foi conhecido por matar o gigante, foi ungido rei, foi um homem segundo o coração de Deus. E eu listei aqui, para terminar, algo que para mim é o segredo de Davi no relacionamento dele com Deus. Davi, ele consultava o Senhor em tudo que ele fazia. Nesse processo, contra em que ele se perdeu, que ele perdeu o foco e mentiu, e em todo esse processo ele não consultou o Senhor. Mas quando ele colocou o foco dele em Deus, a palavra fala em 1 Samuel, eu posso citar aqui no mínimo 6 versículos para vocês em que ele consultava ao Senhor. 1 Samuel 23, 2, contra os filisteus ele consultou ao Senhor. No versículo 23, 4, quando ele achou que os inimigos dele eram muito fortes para ele consultou ao Senhor. No versículo 38, contra os amalequitas, ele consultou ao Senhor. Em 2 Samuel 2:1, depois que Saul morreu, Davi, o que ele fez? Consultou ao Senhor para saber o que ele faria. No versículo 5:19 de 2 Samuel também, depois que ele foi coroado e começou a ser perseguido de novo pelos filisteus, ele consultou ao Senhor. E no 5:23 de 2 Samuel também, em outra tentativa dos filisteus de tomar o reino dele, ele consultou o Senhor de novo. Então, para mim, meus irmãos, o segredo da vida de Davi é que ele buscava o Senhor, ele consultava o Senhor. Então, meu irmão, existe um processo de Deus nas nossas vidas. Eu não sei o que você está passando hoje. Eu costumo dizer que a gente não deve tratar ninguém não deve ser rude com ninguém, não deve tratar ninguém com indiferença, não deve ser grosso com ninguém, porque cada pessoa tem uma batalha, está lutando uma batalha, que a gente não sabe qual é, mas Deus sabe. Ele ouve, Ele vê. Então, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é o processo, eu sei o processo que eu tenho passado, mas saiba de uma coisa: se Deus prometeu algo para você, Ele vai cumprir, porque Ele não pode ir contra a sua palavra, e Ele vai cumprir, como Ele cumpriu na vida de Davi. Ele levou 15 anos para cumprir a promessa na vida de Davi, sim, mas foi porque ele precisou passar por um processo, para que ele se tornasse um homem segundo o coração de Deus. E nesse processo, Davi aprendeu que ele não podia perder o foco no Senhor. Então, meus irmãos, não desista no processo. Deus é um Deus fiel, poderoso. Ele é o Senhor dos exércitos, como Davi falou. Mas também Ele é o Deus que vem ao nosso encontro, que a gente tem acesso a Ele pela graça hoje. Então não desista do processo. Deus, Ele vai honrar aquilo que Ele prometeu a você. Mas saiba que Ele vai tratar você primeiro, para poder se cumprir aquilo que Ele prometeu. Amém? Vamos orar.